Você tem acompanhado aqui na Record News que o presidente Joe Biden desistiu de concorrer à reeleição nos Estados Unidos. O democrata não suportou a pressão de dentro do partido. O anúncio oficial da desistência ocorreu por meio de uma carta publicada nas redes sociais. Biden escreveu: "Foi a maior honra da minha vida servir como seu presidente. E embora tenha sido minha intenção buscar a reeleição, acredito que é do melhor interesse do meu partido e do país que eu me afaste e me concentre exclusivamente em cumprir meus deveres como presidente pelo restante do meu mandato." Em seguida, Biden postou uma foto com a atual vice e declarou apoio a Kamala Harris como a nova candidata do partido. "Hoje, quero declarar todo o meu apoio para que Kamala seja a indicada do nosso partido este ano", afirmou o presidente. Kamala se pronunciou pouco depois por meio de uma nota oficial. Ela disse: "Estou honrada por ter o apoio do presidente e minha intenção é merecer e ganhar esta nomeação. Farei tudo ao meu alcance para unir o Partido Democrata e unir nossa nação para derrotar Donald Trump." O ex-presidente e candidato republicano à vaga na Casa Branca, Donald Trump, reagiu na própria rede social sobre a desistência de Biden. Ele afirmou que Joe Biden não estava apto a concorrer à presidência e certamente não está apto a servir como presidente. Em entrevista ao telefone a um canal de televisão dos Estados Unidos, Trump disse que será mais fácil derrotar Kamala caso ela seja a nova candidata democrata. Joe Biden prometeu fazer um discurso durante a semana para falar mais sobre a saída da disputa. O democrata suspendeu todos os compromissos e está em isolamento desde quarta-feira, quando foi diagnosticado com Covid-19. A desistência de Joe Biden é reflexo da pressão interna do partido e de parte do eleitorado democrata. A crise na campanha do democrata começou no fim de junho, quando o desempenho dele em um debate contra Donald Trump foi considerado um fracasso e levou apoiadores a questionarem as condições de saúde do atual presidente. Algumas gafes também contribuíram para esse processo dentro do partido. Em um encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Biden o chamou de Vladimir Putin, presidente da Rússia, inimigo de Zelensky. Ladies and gentlemen, President Putin. E no mesmo dia, em um discurso, confundiu o nome da vice, Kamala Harris, com o do seu adversário, Donald Trump. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President. O novo concorrente dos democratas será definido na convenção do partido, marcada para o mês que vem. Quem chega para fazer uma análise é o Vladimir Feijó, que é professor de Relações Internacionais. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News sempre. A reportagem mostrou que houve aí uma pressão do próprio partido, né, para essa decisão do Joe Biden. Primeiro ponto de análise que eu gostaria de saber é se essa pressão também tem a ver com a preocupação da eleição não só para o maior cargo dos Estados Unidos, mas também em relação a deputados, a senadores que seriam prejudicados caso Joe Biden continuasse. Será que é por aí também, hein? Boa tarde mais uma vez. Ei, Kelly, é uma satisfação estar de volta aqui e falar com você. Pois é, eu já tenho essa perspectiva há um tempo, que boa parte da pressão se dá com o partido querer sobreviver e não ter uma derrota esmagadora. Claro que a eleição presidencial é o que mais chama a atenção do noticiário, ainda mais da gente que está fora dos Estados Unidos, porém, os doadores e membros fiéis do partido estão preocupados, sim, de ter chance nas múltiplas eleições. Especificamente, nas últimas semanas, essa imagem do Biden declinante veio à tona para parte do eleitorado americano que não acompanhava, assim, no dia a dia. E, ao longo das críticas, ao longo das semanas de críticas, muitos políticos vinham dizendo o oposto, que o Biden é energético, totalmente capaz, totalmente lúcido, estaria no ápice da capacidade dele, mas diante do holofote depois do debate,
debate presidencial, isso ficou escancarado que não é verdade. E aí a popularidade de outros políticos começou a cair. E a cair rumando numa tendência de chegar à baixíssima popularidade do Biden, que não chega a 40% da população americana. Isso nas melhores avaliações. E, portanto, esses políticos, temendo com o seu futuro político, já fizeram pressão. E também os doadores, Kelly. Eu acho que o investidor de campanha faz, não por altruísmo puro, mas por esperar que aquelas políticas públicas que eles estão endossando por aquele partido ou aquele candidato vão ter sucesso. E imaginando ainda mais um Donald Trump que prometeu, aspas, minhas palavras, vingança pela ausência de outra palavra melhor, eles poderiam estar com medo e fizeram questão de buscar uma alternativa para resgatar o partido. Se não conseguir uma chapa vitoriosa para presidente, que pelo menos salve eleição de governadores e, em especial, imagino eu, para deputados e alguns casos de Senado também. Pois é, os doadores, eles falaram o seguinte, a gente vai congelar as doações caso o Biden continue. Então, também, obviamente, teve um peso importante para essa decisão. Agora, professor, vamos falar um pouquinho sobre o momento do anúncio. Porque alguns analistas diziam, olha, até sábado ele estava ali confiante, dizendo, vamos lá, vamos lá. Aí algo aconteceu de sábado para domingo e ele realmente anunciou a decisão de desistir. É muito difícil a gente acreditar que realmente esse tenha sido o fluxo, porque em política nada se faz da noite para o dia, tudo é muito bem pensado, ainda mais num anúncio como esse. Tanto é que outros analistas diziam, olha, domingo ele deve fazer algum anúncio. Na sexta-feira, inclusive, aqui no Conexão, a gente adiantou isso. Agora, por que esse domingo? Na opinião do senhor, seria porque os democratas resolveram falar, olha, vamos esperar passar a convenção dos republicanos, onde o Trump vai ter um grande holofote, para aí sim a gente anunciar a desistência do Biden? Esse seria um ponto essencial para a escolha desse anúncio ter sido feito ontem? Eu acho que é, sim, um planejamento de marketing político. A superexposição do Partido Republicano, pela convenção acontecida de segunda até quinta-feira, já colocou o Partido Democrata no holofote negativo, permitindo, inclusive, essas dúvidas quanto à saúde do Biden seguir como presidente, não só sobre candidato. E como o Donald Trump tem uma visibilidade natural, espontânea, pela curiosidade da saúde dele, do relato sobre o que aconteceu no sábado, dia 13, também sobre as investigações e tudo o mais, o Partido Democrata tem que fazer frente. Eu acho que eles estão fazendo um jogo, sim, de marketing político, de banho-maria, para ocupar bastante tempo do noticiário e impedir o superávit, por assim dizer, midiático em favor à campanha do Donald Trump. Portanto, não sei se domingo específico foi uma data, mas anunciar que ele estava pensando, anunciar que é possível que tenha uma nota durante o final de semana, anunciar por tweet e depois dizer que vai à cadeia de televisão, portanto estamos aqui em banho-maria aguardando quando isso vai ser agendado, anunciar se vão manter a escolha do candidato na convenção a partir do dia 19 ou se vão fazer uma convenção digital. Então tudo isso que vai soltando a conta-gotas para a mídia e vindo a público com eventos é uma ferramenta mercadológica de ocupar espaço, como eu estou chamando a atenção, em especial para não permitir que o Donald Trump tenha o holofote inteiro. Então eu acho que sim, a elite do Partido Democrata pode estar muito bem pensado nisso. Veja, um tanto dos políticos já endossaram a Kamala Harris, mas o noticiário americano todo fica perguntando por que alguns não endossaram, como por exemplo a família Obama, que é um dos que mais tem popularidade. Então, isso em si já ocupa o tempo. E aí, se vier a nota de endosso, já é mais tempo falando sobre isso. Inclusive, a gente noticiou essa informação em tempo real. Assim que o Joe Biden divulgou o comunicado, a gente estava aqui ao vivo ontem e demos a notícia em primeira mão e realmente a atual vice-presidente Kamala Harris recebeu todo o apoio de Joe Biden para ser a candidata do Partido Democrata nas eleições. Ela é advogada e foi procuradora-geral da Califórnia. Olha aí.
A vice-presidente Kamala Harris pode escrever uma nova página na história dos Estados Unidos, se conseguir a indicação democrata para concorrer à presidência. Em janeiro de 2021, ela se tornou a primeira mulher, a primeira pessoa negra e de origem asiática a ser vice-presidente do país. Pouco depois de anunciar a desistência, Joe Biden afirmou que o momento é de união entre os democratas e que indicava Harris para ser a substituta. Ela também recebeu o apoio do ex-presidente Bill Clinton e da ex-secretária de Estado Hillary Clinton. A vice-presidente, de 59 anos, conta que quando criança fazia manifestações pelos direitos civis com o pai jamaicano, professor de economia, e a mãe indiana, pesquisadora. Em 2019, a californiana atacou duramente Joe Biden pela oposição no passado a uma política de transporte de crianças negras para escolas em distritos brancos, com o objetivo de acabar com a segregação racial. Ela afirmou ser a garotinha no ônibus. Mesmo com a identificação de parte da população, a campanha à indicação democrata foi interrompida antes mesmo da primeira votação das primárias. Harris foi então convidada para se juntar a Joe Biden e ficou exposta aos ataques do opositor republicano Donald Trump. Em 2020, foi chamada pelo ex-presidente de monstro e mulher raivosa, termos que evocam estereótipos racistas sobre as mulheres negras. Formada pela Universidade de Howard, fundada em Washington para acolher estudantes negros, Kamala Harris se orgulha da carreira profissional. Depois de 2 mandatos como promotora distrital em São Francisco, ela foi eleita 2 vezes procuradora-geral da Califórnia e se tornou a primeira mulher e a primeira pessoa negra a chefiar os serviços judiciais do estado mais populoso do país. Durante o mandato, foi criticada pela abordagem severa aos pequenos crimes, que, de acordo com críticos, atingem mais as minorias. Ela também foi alvo de indagações sobre o trabalho referente à crise de imigração ilegal no país. A imprensa americana criticou o trabalho de Harris, mas os apoiadores atribuem essas críticas a preconceitos machistas. Como vice de Biden, Kamala Harris já tem acesso às doações da campanha de reeleição. Esses fundos passam de 1 bilhão e 300 milhões de reais na cotação de hoje. Pois é, e por causa desses fundos também, não é, professor? Ela é o caminho mais fácil aí para seguir com a campanha. Talvez esse seja um dos pontos também que facilita para os democratas, não? Isso, nos Estados Unidos, pré-campanha e pós-campanha, tanto faz. A televisão está liberada desde que haja prestação de contas pela própria pessoa, ou então de ONGs, associações que desejam projetar a imagem dessa pessoa, a campanha está liberada. Portanto, é necessário muito dinheiro para ficar martelando qualquer imagem positiva da sua, ou um rebate a crítica que você recebe do outro lado. Portanto, o financiamento de campanha impacta e muito. E a Kamala Harris, de alguma forma, é uma candidata parcialmente ideal porque ficou um pouco à margem ao longo desses 4 últimos anos com o Joe Biden à frente. Ela, então, não tem uma pauta específica, mas o partido consegue fazer um spinning da vida dela. Além disso, Kelly, que vocês comentaram, ela teve uma separação dos pais dele quanto jovem, foi para o Canadá, onde fez o ensino médio, depois voltou para os Estados Unidos, teve todo esse sucesso aí, se aproveitando do sistema de acesso, garantia de ensino para as pessoas de minorias, fez o seu doutorado profissional, Juris Doctor. Aqui no Brasil a gente não tem isso, porque o nosso modelo jurídico é diferente, o deles é o Common Law e o nosso é o direito legislado. Bem, mas o fato é que ela, estando de volta na Califórnia, se aproximou de pessoas que deram espaço para ela e deu a oportunidade dela mostrar algumas qualidades, como ela bem enfatizou, da promotoria. Mas ela, tendo criado na luta pela igualdade civil, né, das liberdades civis, ela representando essa imagem de alguém que tem o histórico de família separada, sabe das dificuldades econômicas e sociais, a discriminação, ela vai agregar outros temas que são de interesse do eleitorado. Eu imagino que a pauta reprodutiva o partido já iria explorar, mas não sei se na campanha presidencial. Os doadores certamente estão satisfeitos com essa possibilidade. Agora, professor,
há pouco você disse o seguinte: Joe Biden está deixando a gente em banho-maria e esperando uma fala durante a semana, mas a Kamala Harris, ela surpreendeu, né? Ela fez um discurso breve hoje na Casa Branca, um discurso curto. Ela disse que o legado do Biden é incomparável. Essas são as imagens de agora há pouco. E ela foi a primeira vez, então, que ela falou já como a possível candidata do partido. E nessa corrida a gente vê, por exemplo, os Clinton realmente já apoiaram, Obama, a família Obama, a gente está na expectativa, mas alguns candidatos que seriam concorrentes, vamos dizer, possíveis candidatos, já abandonaram, já mandaram apoio aí para Kamala Harris. Por exemplo, a governadora do Michigan, que muita gente falava do nome dela, e também por ser uma mulher e por ser também um estado pêndulo, né? Então seria bem importante. Governador de Illinois, governador da Califórnia, Pensilvânia, Minnesota, ou seja, todos esses governadores já declararam apoio à candidatura. Seria um momento, então, de união dos democratas, que algo precisa ser feito de uma forma mais rápida para consolidar, então, o nome de Kamala Harris? Eu ainda acho que o partido tem uma divisão, Kelly. Tem um pedaço que acredita que não ter conduzido primárias é prejudicial a eles. O Donald Trump falou isso, J.D. Vance falou isso nesse final de semana, que o partido bate boca, o partido não quer ouvir, tentaram empurrar a goela abaixo. Então, algum setor do partido deseja, sim, nem que seja um debate relâmpago, nem que seja uma primária relâmpago, ter essa imagem. Mas a maioria está caindo, né, no efeito dominó em torno da Harris. Primeiro porque ela foi bastante estratégica. Logo depois do anúncio do Joe Biden, que a endossou, ela fez questão de agradecer e, inclusive, dizer que já tinha uma lista de 4 potenciais candidatos a vice para concorrer com ela. 4 governadores. 3 deles, de imediato, já anunciaram que a endossariam. Em vez de concorrer nessas primárias correndo o risco de não levar nada e, inclusive, falar mal da Harris, eles optaram por ficar com esses 25%, vamos dizer, de chance de ser vice dela. Dentre elas, o governador da Pensilvânia, que carrega consigo não só o estado em que ele é governador, mas o estado de onde ele é de origem, de Minnesota, ali do meio oeste, junto desse cinturão, por assim dizer, de estados pêndulo desse ano. E aí hoje a gente ainda teve a governadora, sim, de Michigan, o governador de Wisconsin, o governador de Illinois, mas a gente tem outros tantos de Maryland, de Minnesota, e notícia extra, Kelly, dos representantes que coordenam os trabalhos da conferência no dia 19, a gente já tem 3 estados que eles fizeram reuniões hoje de manhã e já confirmaram que vão endossar a Kamala Harris, pouco importa se vai ter debate ou não. É o caso dos representantes, só pegar aqui a minha cola e não falar errado, né? Afinal, a gente está ao vivo. Da Flórida, já confirmaram que vão endossar a Kamala Harris e estão discutindo hoje Nova Jersey, Connecticut e os outros que já confirmaram os votos, Carolina do Sul, Maryland. Então, ela já está aí com tudo alinhavado para ser a candidata do Partido Democrata, sim, porque muitos políticos já confirmaram, outros governadores potenciais candidatos a endossaram e, inclusive, aqueles que vão conferir o voto para confirmar o nome já estão dando voto para ela, independente do Comitê Central decidir como que vai ser essa definição. Pois é, agora nos bastidores da convenção do Trump já tinha ali um zum que o Biden poderia, sim, desistir e que Kamala Harris seria o nome a ser indicado. Agora, o Trump já foi às redes sociais, daquele jeito Trump, e disse que vai ser mais fácil vencer a Kamala Harris do que seria em relação ao Biden. O fato é que nos 6 estados pêndulos, os swing states, ou seja, tem hora que eles votam mais para os democratas, tem hora mais para os republicanos. Nas pesquisas anteriores, o Trump levava vantagem. Agora, uma coisa é fato, o jogo pode mudar. E, com isso, a estratégia também dos republicanos deve sofrer por alguma adaptação, né? Afinal de contas, agora o candidato mais velho passa a ser Donald Trump. Isso. Essa crítica que era dos dois lados agora só está no colo do Partido Republicano, que inclusive só promete renovação da política na eleição de 2028, quando Trump não poderia concorrer à reeleição, caso ele ganhe agora, e a chapa teria que ser liderada pelo J.D. Vance, bastante novo, né? Menos de 40 anos. O Partido Democrata apresentando a Kamala Harris na faixa de 50 alto e, dependendo ainda, apresentando um vice mais jovem do que ela, já
se apresenta como o partido da renovação política, algo que o eleitorado quer. E, Kelly, como você comentou, muita atenção será dada aos estados pêndulo. E dos 10 principais temas de interesse do eleitorado, o Partido Democrata está associado a 6 desses temas. E, portanto, de acordo com o marketing que eles fizerem, se conseguirem associar a Câmara e o vice, ou quem quer que seja, a esses temas, pode ser que aquela vantagem do Donald Trump, que alguns estados é de 9 pontos percentuais, outros estados é 1 ponto percentual apenas, se reverta ou se diminua significativamente para impedir uma vitória esmagadora do Trump. O tema de aborto, de meio ambiente, de saúde pública, do Estado de Direito, respeito às instituições e até da economia, que o Biden é muito mal avaliado, tende a estar associado melhor nesses estados aos democratas do que nos republicanos. E o Trump vai tentar martelar na defesa dos Estados Unidos, na inflação e na imigração, que são os temas que ele está levando de lavada nesses estados. Vamos seguir acompanhando. Cada dia é uma novidade em relação a essa eleição nos Estados Unidos, né? Vamos aqui conseguir com as análises sempre de perto. Professor, muito obrigada, viu? Uma boa tarde, até a próxima. Bom trabalho, Kelly. Até breve, espero eu. Até, com certeza.